você que segue o canal da Revista Master, muito obrigado por você estar aí. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o canal da Revista Master Oficial. Esse é o programa direto da redação, quando a gente recebe os amigos aqui, para aquele bate-papo, né? E por falar em curtir, já aproveita agora, dá uma curtida no vídeo, sempre ajuda a gente aqui a manter o canal bem ativo, né? É isso aí, hoje vamos falar aqui de Kung Fu, vamos falar também de fisioterapia, porque estou com o Marcos Vinícius, Sifu de Kung Fu, e também é fisioterapeuta, ele que me conserta, ele que conserta a família toda. Marcos Vinícius, Marquito, obrigado. Seja bem-vindo. Bom. E é isso aí, o Marcos conheço ele há muito tempo, já é participante do livro, da revista, isso. Já fizemos um livro de Kung Fu, da coleção Artes Marciais. Não, eu vou contar aqui só, para a gente já começar o programa descontraído. Eu fiz uma coleção chamada Coleção Artes Marciais, e o Kung Fu, o Marquito fez um capítulo que era do Shaolin, né? Isso. Do bêbado. Do bêbado. Então, aí a gente foi tirar foto num parque e eu não conhecia, né? Eu fiquei conhecendo ele naquela ocasião, aí ele começou a saltar por cima da mesa, no chão de pedra. Eu falei, não, esse cara é louco. Não foi? Foi bem por aí. Tinha as acrobacias, eu mandava no chão mesmo. Caramba, o cara saltou no chão de pedra. Depois que eu fui ver, quando fiz Hapkido, que eu fiz um rolamento, eu falei, como é que ele saltou aquele negócio? Né, Marquito? Bem por aí. Bacana. E como é que tá as aulas de Kung Fu aqui em Santos? Não, tá bem, as aulas estão bem. O jeito que eu dou aula, eu peguei um nicho diferente, né? Eu peguei um nicho mais do pessoal que quer praticar o Kung Fu, mas não quer muito a competição, que é a prática do Kung Fu, né? Porque eu pensei em ir nessa vertente até por causa da minha formação em fisioterapia, né? Porque os dois, eles estão bem unidos. Eu fiz a fisioterapia por causa do Kung Fu, né? Quando eu comecei a treinar de pequeno e tal, eu ia me machucando, eu ia me tratando, então eu tive contato com parte de medicina chinesa logo bem pequeno já, a parte de terapia manual, e aí eu ficava falando, poxa, é interessante você saber isso para tratar quem faz a prática de arte marcial. E ao mesmo tempo, se você tem um conhecimento melhor disso, você consegue empurrar o treinamento, né, direcionar o teu treinamento de uma forma que aquilo tenha um efeito mais benéfico para a saúde. Porque a gente sabe, a arte marcial é luta. Você vai se machucar uma hora, não tem como você não se machucar. Mas se eu souber como fazer isso, talvez a pessoa se machuque menos. Então foi a vertente que eu fiz. E aí, depois de fazer a faculdade, de estudar bastante treino, eu comecei a trabalhar mais nessa parte. Então a pessoa vai, treina, mas sempre naquela visão de treinamento para manutenção de saúde, para transformar a saúde dela, e não para necessariamente ser um campeão de algum campeonato. Não é um nicho que eu trabalho onde eu dou a aula. Seus alunos são bem selecionados, né? Eu já treinei lá um pouquinho, né? Então, bacana. E além disso, você também tem uma formação na MTC, Medicina Tradicional Chinesa, né? Você une, então, a convencional, a medicina convencional com a tradicional chinesa. Dentro das especialidades da área da saúde, a acupuntura é uma delas, né? A acupuntura, a fitoterapia, a dietoterapia chinesa são separadas, que é permitido na área da saúde. Eu, na parte de fisioterapia, eu agrego essas técnicas, né? Toda a parte de medicina chinesa, que eu tenho até um PhD específico, né? da medicina chinesa, eu pego todos eles e agrego ao tratamento convencional, né? Porque a gente sempre tem que juntar as técnicas. Quando você junta bem as técnicas, você avalia bem seu paciente, você consegue usar a técnica de uma forma correta, né? Não existe monoterapia, né? Não tem como um cara vem com uma dor no joelho, eu só vou fazer acupuntura, vai resolver seu problema. Não, a gente tem que avaliar, ver tudo e escolhe as técnicas mais adequadas para ele tentar ter uma recuperação mais rápida do que seria no tradicional. Então, ela tem uma lesão, faz a fisioterapia e a acupuntura faz uma complementação, acelera até o processo. Isso, ela vai entrar dentro do que a gente chama de protocolo de tratamento, né? Quando um paciente vai lá, quando um
paciente você vai com alguma lesão específica, você vai pegar, você vai avaliar esse paciente e você vai montar um protocolo. Dentro do protocolo vai ser de acordo com as especialidades que o fisioterapeuta tem. Então, no caso, eu passo fitoterápico, passo alguma parte de alimentação, não como nutricionista, mas como algumas coisas pensando na alimentação no quadro clínico do paciente. Se ele precisa de alguma coisa mais específica em nutrição, eu encaminho ele para o nutricionista, né? Encaminho ele para o profissional adequado para fazer o serviço mais certo ali. E eu também vou escolher a parte de eletroterapia, medicina chinesa, terapia manual, cinésio, eu vou juntando as técnicas. E aí a gente monta esse protocolo. Aí geralmente você tem um prazo de tempo e nesse prazo de tempo você tem que deixar o teu paciente adequado para o que você quer que ele fique, né? E você dá aula hoje na universidade? Dou aula na Uniluz, no Centro Universitário de Lusíada. E você tem a clínica PhysioHealth? Eu tenho meu consultório particular, tenho a academia e dou aula na faculdade. E não estou rico. Você consegue dormir? Tem tempo? Durmo, consigo. Bacana. E lá você tem todos os aparelhos lá, tem o eletrochoque, como é que chama? Da eletroterapia, a gente tem... Eu tenho os aparelhos que dentro do que eu estudei, eu acho que eles são mais adequados para o paciente, né? Então eu tenho o TENS, eu tenho um laser, eu tenho um ultrassom, mas não é necessariamente eu vou usar todos. Entendi. Né? Eu vou de acordo com a necessidade de cada um. E você atende muitas pessoas oriundas da arte marcial ou não? Tinha uma época que eu atendia bastante, eu deixei bem específico meu tratamento com o pessoal da arte marcial, porque eu sempre gostei muito de linkar os dois, né? Tipo, eu acho muito legal bolar um exercício baseado no movimento de um kata do karatê, ou de um taolu do kung fu, você inventar ali um exercício que seja bom para aquela pessoa, porque a característica do paciente que pratica arte marcial, ela é diferente de uma pessoa que, por exemplo, um atleta que joga futebol, eu não vou tratar ele como eu vou tratar uma pessoa que pratica judô, não tem como. O básico até vai, mas quando você vai entrando em especificidade, que você tem que trabalhar para ele não relesionar num movimento que seja, você tem que conhecer aquilo, né? Você tem que dominar pelo menos a teoria daquela arte marcial para você não fazer nada de errado. Se a gente pensar de uma certa forma, você está bem capacitado para isso, porque você já é mestre de Kung Fu, então isso já te ajuda a você tratar melhor um cara que está teve uma lesão. Sim. Oriunda de um treinamento de arte marcial. Eu uso o que o Kung Fu me ensinou até hoje, até para tratar idoso. Porque a gente tem o Liangong, a gente tem o Qigong, que são técnicas da medicina chinesa, que tem dentro do Kung Fu também, mas que elas são voltadas para a terapêutica. Né? Então a gente consigo trabalhar com todas essas técnicas aí para tentar melhorar cada vez mais o tratamento do paciente. Que bacana, legal. E quais são as mais ocorrentes, que ocorrem mais? Qual tipo de lesão do artista marcial que você atende, que você vê? Tá. No meu consultório que eu já peguei dentro, vai depender muito do tipo de arte marcial que ele vai fazer. Então, quando eu pego atleta de judô, né, ou de jiu-jitsu, ele vai ter uma chance maior de ter lesão de membro superior, né? Por exemplo, uma lesão de ombro, uma lesão no dedo porque fez uma pegada errada e quando virou o kimono fez uma deslocada no dedo. O pessoal de luta mais traumática, né, que pega mais o karatê, o kung fu, full contact, aí já dependendo do lugar de ênfase de treinamento, muita lesão de joelho, né? Mas se a gente fosse pegar a lesão mais bobinha, que você fosse pensar que nem entraria a fisioterapia para tratar, é lesão de pele. É laceração, é lesão de pele. Mas músculo esquelética, as principais lesões que a gente pega é lesão de ombro, lesão de joelho, lesão de tornozelo. E a longo prazo, dependendo do tempo de prática e se ele é competidor ou não, a gente também entra com bastante lesão de coluna. De coluna. Cervical, lombar. Também eu já vi muita gente com lesão de quadril, assim, do fêmur, de gastar, né, de tanto chutar.
Tem gente até que tem que fazer cirurgia, né? Pessoal às vezes de que compete muito, de derrubada, essas coisas, só de ficar batendo o quadril para levantar a pessoa do chão já é um tipo de trauma. Porque o problema não é o treinamento, né? É o que eu sempre converso. A arte marcial ela não foi feita para lesionar quem pratica. Né? Se a gente fosse pensar a luta, ela foi feita para lesionar quem vai vir para cima de você, mas não é para você se lesionar treinando. Então, quando você começa a se lesionar treinando, alguma coisa está errada. Ou você não está dando tempo do seu corpo se recuperar da exigência física que você está fazendo, ou a sua parte técnica não está boa. E aí a culpa não é do mestre. Ah, não, meu mestre. Não, a culpa não é do mestre. Às vezes a culpa simplesmente é da pessoa que pegou um vício de movimento, que o mestre está ali tentando tirar esse vício, ele não consegue e aquele vício dá uma sobrecarga, né? É que nem a gente for pegar e falar, poxa, mas tá cheio aí de campeão mundial, que pô, eles têm muito vício técnico. Sim, eu concordo, mas você está falando de um campeão mundial. Você não está falando, você não está falando de uma pessoa que é atleta amador. O atleta de alto rendimento, você não pode chegar e mudar alguns vícios. Vamos pensar no futebol, pegar o Garrincha, que tinha aquelas pernas dele tortas, e falar, não, você não pode jogar futebol porque você tem perna torta. Não tem como. Sentido, né? O Pelé era míope, então você não vai jogar bola porque você é míope. Né? Você vai pegar o Andy Hug, que era do K1, que ele tinha um tique enorme na hora que ele ia lutar, ele forçava demais o quadril dele para projetar os chutes, mas para ele aquilo não era um problema, porque ele tinha as forças específicas, né? É que nem a gente vê um fisiculturista ou um atleta de LPO levantando peso e você vai lá numa academia levantar peso e você vai levantar igual. Não, você não vai conseguir. Você tem que pegar uma técnica que ele não tem tanta necessidade, porque o corpo dele permite que ele faça aquilo, né? O que a gente chama de genética, né? Genética, necessidade, não tem muito que... O Andy Hug, suíço. Aquele cara... Ele teve uma pedreira no caminho chamado Francisco Filho. Uhum. Francisco Filho esteve aqui, vai estar no livro com a gente. Um cara excepcional. Naquela época... 2 nocaute no Andy Hug. O cara tinha que ser bom, não era fácil não. Não era fácil. Bom, voltando, a gente fugiu do tema, mas voltando ao assunto, e a recuperação? Como que ela deve ser feita? Primeiro assim, se a gente fosse pensar em termos de ideal, que não é o real, né? Se fosse o ideal era toda academia de arte marcial ter ligação com algum fisioterapeuta. Isso seria o ideal, né? Porque você tem vários nichos dentro da sua academia. Você vai pegar, algumas pessoas têm um perfil de ter mais atleta, né? Outras mais família, que é mais ou menos o nicho que eu pego. E aí você vai ter treinamentos específicos. Quando o mestre está dando treino e ele vê que forçou demais um atleta, por exemplo, que o cara tem que ter um tempo de recuperação, ele tem esse bom senso. Porque eu falando assim, não, tem que recuperar, fica parecendo que o mestre não sabe o que faz. Não, ele sabe o que faz. O problema é o perfil, né? Qual o perfil da pessoa que faz arte marcial? Eu sou disciplinado. Você tem que atravessar a parede. Eu atravesso a parede, não tem problema, eu vou. Você tem que dar 1000 socos. Não, eu dou 1000 socos, não tem problema. Não tem. Você vai lesionando com o tempo. E aí o que o mestre fala? Olha, dá uma descansada. Fica um tempinho aí melhor, aí, volta daqui a 2 dias, dá um relax. Ou ele tenta dar um treinamento mais leve para o corpo dele poder se regenerar de uma maneira que a gente chama de um treinamento metabólico. Uma coisa mais leve, que o corpo não vai forçar tanto e ao mesmo tempo ele não fica sem fazer a prática. Mas geralmente o cara não faz isso, né? Aí você vai ver ele tá correndo na praia, ou então ele vai fazer alguma atividade separada da arte marcial de treinamento físico, e aí ele acha que porque ele cansou muito é porque ele tá fraco, e aí ele, não, eu preciso treinar mais forte. E aí tem N coisas envolvidas, né? A gente tem nutrição, tempo de sono, e aí a pessoa lesiona, não tem jeito. Então o ideal era o quê? Ter um recovery. Então o que seria isso? O cara pegou e falou, olha, treinou muito, está muito pesado, faz o seguinte, vai lá no físio, faz uma sessão de recovery lá, para ele te ajudar a descansar, tal, a musculatura, as articulações, aí você volta, né? Uma pessoa mais família, que sempre vai na academia 2, 3 vezes por semana,
Aí, pô, entrou de férias, vou treinar todo dia. É uma sobrecarga, né? Se a gente for pensar em condicionamento físico, você pega uma média de 4 semanas para você recuperar o seu condicionamento, para você ter condicionamento físico, né? Então, eu fiquei sem treinar, vou voltar a treinar? Pelo menos 4 semanas para você ter condição de começar a ter ganho. Mas o cara já treina, tudo bem, mas ele dobrou o treinamento dele, né? Então ele tem que ter um período de adaptação. Nesse período de adaptação, é interessante ter um recovery, né? A planificação, né? A divisão do treinamento, ela é muito importante, né? Que a gente chama de periodização, né? A maioria, tem muitas pessoas, né? Uma pessoa que eu aprendi muito com periodização e nem é de arte marcial, que é o Dilmar Guedes, é excelente profissional de educação física, o cara é uma fera, e eu sempre gostei de ter esse tipo de cabeça aberta, né? Para você aprender o que é útil, e a periodização, ela é muito importante, você saber a hora de você forçar o teu aluno, ou se é um atleta, forçar o atleta para um período específico de competição, e você tem que ter essa ideia de, olha, se tem uma hora você tem que repousar, outra hora você pode forçar mais. Se você fizer isso, o número de lesões vai cair, porque lesão vai ter, é luta, uma hora vai machucar, né? Uma hora o cara dá um soco um pouco torto, torce um joelho, a lona do ringue não tá legal, dá uma torcida no joelho. Dá uma pegada, prende o pé no pé virar. O cara tá lá treinando no tatame, o tatame de borracha, dá aquela travada porque o pé tá molhado e vira em cima do joelho. Acontece. Mas se você tem essa preocupação, você tem menos chance de acontecer isso. É importante, então, o mestre, o professor, ter pelo menos uma noção melhor de educação física, fisioterapia. Porque, assim, pelo que você me falou, que essa pessoa que você aprendeu, ele é profissional de educação física. Sim. Dentro da educação física tem essas noções também, então. Sim, mas se você for pensar na arte marcial, e a gente for dar uma viajada, assim, né? Pegar e crescer esse leque, o que é você fazer exame de faixa? Vamos tirar o incentivo. O que você é? Você não começa com 2, 3 chutes, aí você evolui para 5, evolui para 6, evolui para 30, evolui para 40. É uma adaptação de treino, você vai indo aos poucos e vai treinando, né? Sim. Porque a pessoa que dá aula de arte marcial, ela tem totalmente essa noção. Porque ele não tem a noção específica, você falando em nomes, né? Sim. Periodiza, não, mas ele sabe, né? O que é interessante é todo professor de arte marcial ter a ideia do multidisciplinar. Isso é que é interessante. Porque ele sabe, ele vê um atleta ou ele vê um aluno, ele sabe quando ele não está tendo um bom rendimento, né? E aí ele tem que ter essa cabeça de, vou te encaminhar para isso, encaminhar para aquilo. Essa é a minha pergunta, porque assim, é muito genérico. Porque o que acontece? A gente tem aqui professores de judô, professores de taekwondo, que são artes marciais olímpicas. Com certeza as pessoas têm esse conhecimento, entendeu? Mas nós temos algumas artes marciais aí, alguns professores que parece que não tem noção nenhuma, né? Então acaba lesionando o aluno. Eu não posso ser generalista, mas a grande maioria tem esse conhecimento, sim, né? E conhecimento hoje é uma coisa que é de fácil acesso, né? Tem muitos cursos aí de formação, eu mesmo dou curso de formação na parte de medicina chinesa, né? Cursos de formação em treinamento físico. Aí eu acho que o importante é o cara se valorizar, aumentar o seu conhecimento, né? A arte marcial, ela te ensina uma coisa: o teu conhecimento nunca pode ser limitado. Você tem que ter uma mente aberta, absorver o que é bom e saber também o que é ruim, não para você não usar. Só que se você ficar parado numa coisa só, você vai, com o tempo, você vai errar, porque você vai ficar para trás, né? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente treina, mais a gente sabe que a gente não sabe nada e essa luta constante é infinito. Né? Eu acredito que muitas das pessoas que tenham esse tipo de problema têm o perfil de ser uma pessoa que não se atualiza. Né? Então a dica é se atualizar, buscar conhecimento e até para o bem do seu aluno, né? Sim, porque hoje a gente tem muita coisa, exatamente. A gente tem muita coisa, a gente tem fóruns, a gente tem cursos livres, a gente tem uma infinidade de formas de ter conhecimento, né?
Só que conhecimento tem um preço, né? A pessoa tem que saber lidar com isso, né? Separar ali para poder ter esse conhecimento, investir nesse conhecimento. Se a gente fosse pensar arte marcial é um negócio hoje. Claro. E todo negócio você tem que ter investimento, né? Sem Eu acho que dúvida. assim, um aluno não gostaria de treinar numa academia de um mestre que ele não tivesse um currículo, que ele não tivesse um conhecimento. Tá mudando, né? Hoje em dia, você fala quem você é, a pessoa vai e pesquisa, né? Não é mais como era antes, que o cara, eu sou aluno do mestre Li, da China. Segundo sobrenome mais utilizado lá, né? Então tem mil mestres Li. O mestre Li vai ser impossível. Hoje não é assim, né? Então quando a mensalidade é muito barata, é melhor você desconfiar. Não posso falar isso, mas a pessoa tem que ter esse conhecimento e hoje é possível ter esse conhecimento, né? E aí se ele agregar esse tipo de coisa com fisioterapia, com nutrição, vai ajudar muito o aluno, né? Vai ajudar muito. Se a gente fosse pegar assim, já que a gente está falando de recovery, né? Vamos puxar para o lado da prevenção, né? Que é uma coisa que você já ia me perguntar, sim. Então eu já vou emendar, porque realmente vai levar para a coisa. O básico do básico que a gente tem para prevenir qualquer tipo de lesão é um tripé que é usado na China há milhões de anos e hoje o pessoal usa bastante. Alimentação, sono e exercício adequado. Exercício adequado é a dosagem certa para o que o seu corpo aguenta. Não é uma dosagem que você cause uma lesão muito grande, porque quando a gente treina, você tem uma micro lesão. E aí o corpo vai regenerando e vai te dando resposta a esse estímulo, né? O teu corpo não sabe contar 1000 socos. Ele sabe que você exigiu de um estímulo que foram 1000 socos. E aí ele vai se recompondo, ele vai se atualizando. Só que não adianta eu treinar super bem, não ter uma alimentação adequada ou eu não dormir direito. Se eu fizer esse tripé, eu vou ter mais chance de prevenção. Se não tiver esse tripé, você está tendencioso para algum lado, né? Por exemplo, se eu ingerir pouca proteína, eu não vou ter uma resposta de anabolismo adequada quando eu vou dormir depois que eu treino. Porque eu não vou ter como construir o que foi lesionado, né? Se eu tiver um sono que não entre num sono profundo, fique um sono superficial, eu não tenho, por exemplo, o sistema linfático do cérebro funcionando adequadamente. E aí não tem uma limpeza das proteínas que ficam soltas. Tudo tem um porquê. E é aquele negócio. Não é de curto prazo, né? Todos esses tipos de coisa, elas lesionam a longo prazo. O que a gente tem de curto prazo dentro da arte marcial, uma lesão de curto prazo, é um trauma. Um trauma é uma lesão de curto prazo. Foi lá, bateu, quebrou, machucou, pronto. Mas você treinar errado 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, uma hora você vai pagar. Uma hora você vai ter uma lesão aí que vai te tirar do jogo. E essa é a pior, né? Essa é a pior, que é a lesão que vai te tirar. Você não vai mais poder fazer uma coisa que você gosta, porque você está de um jeito que não está mais dando conta, né? E isso não é falando de competência de pessoas, é uma coisa que acontece a longo prazo se a pessoa que pratica não tiver esse cuidado, né? E o mestre de arte marcial, ele é um formador de opinião. Sim. Então, se ele chegar para um aluno dele e falar, olha, procura fulano, beltrano e ciclano, vamos fechar isso aqui, vamos deixar isso aqui adequado. Ele vai escutar o mestre dele, né? Então, por isso é tão importante assim o mestre de arte marcial ter o conhecimento disso, né? E além disso, olha como é complicado, porque você tem vários desses pilares, né? E você tem que saber de nutrição, são muitos conhecimentos, né? E isso é a parte física, né? Mas a arte marcial tem a parte mental, né? Que você tem que vencer você mesmo. Então você tem que dar aqueles 1000 socos, cara. Entendeu? Então tem uma linha tênue, né? Porque você tem que se esforçar, mas você tem que saber aonde parar, né? Então isso que o mestre tem que estar lá, né? Não é fácil. Quando um mestre de arte marcial tá lá, né? Tem essa prática, ele bate o olho no cara, ele sabe até onde o cara consegue ir. E aí ele sabe, olha, eu vou forçar ele até aqui que eu sei que não vai machucar ele, né? Isso é importante.
né? Ele vai ter esse conhecimento para ajudar esse paciente. E esse paciente, desculpa, falando isso, no aluno, né? E isso é que é legal, porque se a gente for pensar isso, o que seria uma reabilitação, uma fisioterapia? Você já fez, você estava com dor, começou a fazer exercício. Só que você fazia aquele exercício, aquela cinesioterapia, até onde você podia. Eu não deixava fazer a mais, porque se fizesse a mais, sabia que ia machucar. Então, a linha de raciocínio não é diferente. Entendeu? A linha de raciocínio até onde você pode ir, ela não vai ser diferente. A diferença é que com a fisioterapia, eu penso em restaurar o corpo para poder treinar direito. Enquanto que na arte marcial, a pessoa vai fazer uma prática para superar a limitação física e mental dela naquele momento, para ir aos poucos crescendo cada vez mais até chegar no que seria o auge dela, né? E aí ela vai mantendo. Vai mantendo. Marquito, mais pacientes ou mais alunos? O que você prefere? Fica meio bagunçado. Eu gosto dos dois. Você gosta de dar aula? Eu gosto pra caramba de dar aula. Mas você gosta de tratar mas eu também? também Gosto de tratar. É que sim, eu gosto daqueles casos bem complicados para me animar, né? Se eu pudesse, eu teria uma equipe de fisioterapeutas se eu tivesse condição, que eu não dá agora, e aí eu sairia um pouco dos atendimentos e ficaria mais nos treinos e nas aulas, né? Mas eu gosto bastante de dar aula. Então, sim, tudo que eu tenho hoje, eu devo para a arte marcial, né? Eu tenho que... Porque ela que me deu a disciplina, ela que me deu o foco, ela que me deu tudo para poder conseguir as coisas que eu tenho. Entendi. Você não se vê numa coisa ou na outra, você sempre vai estar caminhando paralelo. Você não... Porque assim, eu tenho aqui amigos que são... o cara é auditor da Receita Federal, entendeu? Do Ministério da Agricultura, tal, tem um salário legal, mas o que ele quer é dar aula de... Entendeu? Agora ele se aposentou e falou assim, agora eu quero dar aula de karatê, é o que eu gosto. Entendeu? Você não tem isso, né? É que eu penso na fisioterapia muito voltado ao que a arte marcial me ensinou. Para mim, o principal foco da arte marcial é a manutenção de saúde. Então, eu tento puxar a arte marcial para a fisioterapia e, ao mesmo tempo, tento puxar o outro para ele. Se você chegasse e falasse, não, quando você se aposentou, você não vai dar mais aula. Na faculdade você vai ter só paciente Kung Fu. O que você prefere? Kung Fu. Eu vou porque o meu jeito de pensar não vai me tirar da fisioterapia. Porque vai ser aquela diferença. Eu vou pegar aquele senhorzinho de 70 anos que quer aprender arte marcial e vou adaptar para ele aprender arte marcial. Mas por causa do conhecimento que eu tive da fisioterapia. Você vai se aposentar só de dar aulas. Isso. Né? Essa era a pergunta. Isso mesmo. Vai se aposentar de dar aulas e vai manter os seus pacientes e seus alunos. Mas mais os alunos, aos pouquinhos os pacientes eu vou tirando. Então, eu queria que você deixasse seu contato aí para as pessoas que querem tirar alguma dúvida contigo, que quiserem treinar Kung Fu. A gente tem a página da internet da academia, né, que é www.academiajinchen.com.br. Tem também o Instagram, que é marcosvinicius.72, esse é o meu pessoal, ou da academia mesmo, que é a Academia Jinchen. Aí é só entrar lá em contato e falar comigo que eu mando mensagem de volta, tá? É isso aí. A gente tem uma parceria, né? Os logotipos... Que é a amizade antiga. Amizade antiga. A gente fez o logotipo da Physio Health, né? Da academia também. Da academia, tudo. Legal. Você me consertou minha mãe. Vamos lá, estamos tentando. É isso aí. Marquito, foi um prazer conversar contigo aí. Obrigado por ter vindo. E a gente vai se ver no dia 7 de outubro, hein? Isso, dia 7 de outubro. Você vai? Vou. Dessa vez eu vou. Isso aí. Vou passar aqui agora o trailerzinho do evento. Se liga aí.
Então, isso aí é o evento do Black Belt Book. Marcos Vinícius também está lá no Black Belt Book, tem que estar, né? É um super merecedor, é um cara que vocês podem ver que ele, né, além de ser professor, mestre de arte marcial, também atua na saúde, então complementa tudo, um ótimo mestre, um ótimo professor e uma ótima pessoa também. Obrigado. É isso aí. E você que ficou aí até agora, muito obrigado. Não se esqueça de compartilhar, comenta também, faz um comentário, sempre é bom. Tá bom? Compartilhe com seus amigos. E é isso aí. Fique atento para o próximo vídeo. Forte abraço. Valeu. Valeu.